Fala pessoal do nono ano, aqui é o professor Romiel e eu estou retornando para as nossas aulas, novamente aulas remotas, né, com o nosso sistema de vídeo aula. Como vocês já sabem, alguns alunos estavam na minha aula online, mas os que não estavam agora já vão ficar informados de que nós estamos agora com um acompanhamento. Além da videoaula, que é essa que você está assistindo agora, nós também estaremos com acompanhamento online ao vivo, né, em tempo real, durante o nosso horário de aula durante a semana. Ou seja, se você está vendo esse vídeo na segunda-feira, hoje mesmo nós já teremos um acompanhamento, uma aulinha online e será divulgado o horário com antecedência. Então você, colega do nono ano que está assistindo esse vídeo, já sabe já como é que está funcionando e a gente vai se falar também ao vivo e não só pela videoaula. Então, pessoal, como já é de praxe, é necessário que vocês tenham o livro em mãos. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui o livro 2 do nono ano, tá? Estamos no segundo livro e no segundo capítulo do livro 2. Então, vamos falar hoje sobre o período entre guerras, 1918 e 1939. Então vamos falar um pouquinho sobre o panorama geral desse capítulo, desse período, e depois a gente vai trabalhando aí as páginas de forma um pouco mais lenta, para que vocês possam acompanhar e possam ter um bom desempenho nessa segunda avaliação nossa. Beleza? Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, que está meio torto. E vamos lá. Bom, na página 19, espero que todo mundo já esteja com seus livros em mãos aí. Na página 19, a gente vai falar um pouquinho sobre a economia europeia no pós-guerra. A gente já estudou a Primeira Guerra Mundial e ela, como toda guerra, e até com o agravante de ter sido a maior guerra do mundo até aquele momento, trouxe grandes prejuízos para a economia dos países desenvolvidos, tanto dos países vencedores quanto dos países que foram derrotados. É claro que os países que foram derrotados acabaram sofrendo ainda mais os efeitos dessa guerra longa, né? Foram 4 anos de conflito e isso deixou profundas cicatrizes na sociedade europeia principalmente. Então, países europeus como Inglaterra, França, Itália e Alemanha estavam devastados após a Primeira Guerra Mundial, com sérios problemas econômicos, sérios problemas financeiros. Praticamente, o único país que saiu fortalecido da Primeira Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Por quê? Lembrando, os Estados Unidos não é europeu, não fica localizado na Europa, e sim na América. Estados Unidos da América, fica na América do Norte. E até mesmo por causa da distância, né, do afastamento físico, geográfico dos Estados Unidos, isso fez com que os Estados Unidos conseguisse ser pouco afetado com o fim da Primeira Guerra Mundial e saiu bastante fortalecido. Ele então vai fazer um sistema de empréstimos. Já que ele tinha dinheiro, vamos passar aqui para a página 20, já que ele tinha dinheiro, ele poderia emprestar dinheiro para os países europeus se recuperarem, né, economicamente no pós-guerra, logo nos anos iniciais do fim, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial. É claro que esses empréstimos, eles seriam pagos depois, nas próximas décadas, com juros muito altos. Então, era interessante para os Estados Unidos fazer esse sistema de empréstimo. Isso faz com que os Estados Unidos, na página 20, ascenda, ou seja, suba, cresça muito economicamente. Porque, além de fazer empréstimo, de emprestar dinheiro, melhor dizendo, para os países devastados no pós-Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos passou a produzir e vender praticamente sozinho, porque a economia dos países europeus estava destruída. Então não tinha dinheiro para produzir, fabricar carros, eletrodomésticos, fogões, geladeiras, tudo que você imaginar dessa vida cotidiana não era produzido praticamente na Europa. Os países não tinham condição de produzir. Então, de quem comprar? Dos Estados Unidos da América.
Então isso vai fazer com que os Estados Unidos cresça muito economicamente e passe por um período longo aí de praticamente 10 anos de grande crescimento econômico. Pegando o livro ali na página 20, tem apenas um... Você vai ler, é claro, né? É obrigatória a leitura, mesmo que na nossa videoaula a gente não possa parar para ler o livro todo, porque senão o vídeo ia ficar muito comprido. É obrigatório que você faça essa leitura com muita calma, fazendo anotações aí na sua casa. Vamos lá. Temos um resumo aí do que eu falei. Eu resumi o livro sobre essa parte econômica. E aí vamos falar no segundo parágrafo da página 20. Enquanto isso, os países da Europa tentavam solucionar problemas econômicos e sociais dos mais diversos, uma vez que a guerra provocara a destruição de quase metade das indústrias e de pelo menos 1/3 da agricultura. A superação dessas dificuldades não poderia ser feita apenas com os empréstimos estadunidenses, mas com mudanças na estrutura produtiva. Assim, muitos países foram deixados de lado e o livre comércio ia aumentando as taxas sobre produtos importados, para estimular a população a comprar as mercadorias fabricadas no próprio país. Esse mecanismo incentivava a produção interna de alimentos e bens de consumo e ajudava a criar mais oportunidades de trabalho. As nações que tinham uma economia mais estruturada e uma democracia bem estabelecida, como a França e a Inglaterra, fizeram de forma mais organizada essa transição do capitalismo, baseada na livre concorrência, para um sistema com maior intervenção do Estado na economia. Já para a Alemanha e a Itália, como veremos mais adiante, essa passagem foi muito traumática e atravessada pelo estabelecimento de governos totalitários nazi-fascistas. Essa parte aí a gente vai falar com mais calma, acredito até que no nosso segundo vídeo, que é o surgimento do nazifascismo, que se dá muito nesse contexto do pós-Primeira Guerra. Mas vamos dar uma pausa nessa questão aqui e vamos falar um pouquinho mais sobre o consumo e estilo de vida. No início dos anos 1920, a economia estadunidense foi beneficiada pela aplicação de recursos em pesquisa, na modernização de processos de produção e no aperfeiçoamento das linhas de montagem. Essas melhorias ajudaram especialmente indústrias como a de aparelhos eletrodomésticos e de automóveis, que se desenvolveram com muita rapidez. Para favorecer a expansão industrial, o governo adotou tarifas protecionistas e estimulou o mercado interno, incentivando as compras a crédito. A população estadunidense passou a comprar compulsivamente tudo que sua indústria pudesse lhe oferecer. Automóveis, rádios e eletrodomésticos eram verdadeiros campeões de venda e símbolos do que ficou conhecido como o American Way of Life, ou seja, o estilo de vida estadunidense. Vamos falar um pouquinho mais sobre o que era esse American Way of Life. O American Way of Life, ou o modo de vida americano, era um sistema de fabricação em massa de produtos de eletrodomésticos que era consumido em grande escala, tanto pelo próprio povo americano, ou melhor, estadunidense, quanto pelos europeus. Vou colocar aqui algumas imagens que representam muito bem o American Way of Life. Essa imagem aqui, você percebe uma típica família estadunidense, branca, de classe média, né, e usufruindo de diversos produtos que faziam parte dessa cultura do American Way of Life, né, comendo churrasco de carne de hambúrguer, tomando banho na piscina, andando de bicicleta. São vários os produtos que aparecem aqui nessa gravura e representam justamente essa sociedade do consumo, essa sociedade que consumia em massa. E é claro que essas propagandas serviam para incentivar a compra desses produtos. Aqui nós temos uma outra imagem muito interessante, que é uma propaganda de uma televisão, um aparelho de TV, que era um produto relativamente novo, que estava se tornando cada vez mais popular nos Estados Unidos e no resto do mundo. Ali você vê 21 polegadas, que era algo incrível naquele momento. É claro que se você for comparar com os dias atuais, né, é uma TV muito pequena, né? A gente já vê
TV de 50 polegadas, até mais do que isso. 21 é a tela de um monitor de computador. Mas, na época, era o auge da tecnologia. Também temos uma outra imagem, essa aqui provavelmente você conhece e quase que com certeza já tomou alguma vez na vida, que é a Coca-Cola. A Coca-Cola é um dos grandes símbolos do capitalismo e um dos grandes símbolos do American Way of Life, né? O modo de vida, o estilo de vida americano, que era feito dessa forma, com pessoas felizes, pessoas bonitas, predominantemente brancas, que serviam para incentivar o consumo, né? O uso da propaganda para fazer você ter vontade, né? de consumir aquilo. Afinal de contas, quem aí nunca viu um comercial de um produto e pensou naquela hora, nossa, eu preciso daquilo. Eu quero tomar uma Coca-Cola, eu preciso desse celular novo com essa nova tecnologia. E a propaganda ela é feita justamente para isso, né? Para ela gerar um desejo no consumidor, uma vontade incontrolável de ter aquele produto, de consumir aquele produto. E geralmente funciona. Então, devido a esses dois elementos, de um lado, a crise europeia. Europa em crise, não conseguia produzir, as fábricas destruídas, não tinha dinheiro. E do outro, os Estados Unidos, com dinheiro fortalecido, com uma produção em larga escala, com o American Way of Life bombando. Tudo isso fez com que os Estados Unidos vendesse muito durante 10 anos. Praticamente, de 1919 a 1929, uma produção desenfreada e um grande lucro por parte da economia dos Estados Unidos. Agora é lógico que isso não ia durar para sempre, né? Chegou um momento em que veio a queda. E aí na página 21, a gente vai justamente ler: da euforia à crise. A adoção de tarifas protecionistas pelos países europeus dificultou a exportação de alimentos e trouxe sérios problemas aos agricultores dos Estados Unidos, que tinham aumentado a produção a fim de atender a Europa durante a guerra. Muitos tinham feito empréstimos bancários para ampliar as plantações e comprar máquinas. Com a queda progressiva das exportações no início da década de 1920, os excedentes da produção de alimentos começaram a se acumular e a oferta fez os preços caírem. Endividados, fazendeiros faliram e suas terras foram tomadas pelos bancos credores. Muitos deixaram o campo para se instalar precariamente nas cidades e buscar algum tipo de trabalho temporário. Nas cidades estadunidenses, a situação também começou a se deteriorar ao longo da década de 1920, porque quanto mais os industriais investiam na mecanização da produção, menos trabalhadores eram necessários e as ofertas de emprego começaram a diminuir. E quanto maior era o número de trabalhadores disponíveis, mais baixos se tornavam os salários. Com a vinda de pessoas do campo para os centros urbanos, a situação agravou-se, já que o número de desempregados aumentava enquanto o consumo de produtos diminuía. Essa situação toda, né, de um começo de dificuldade de venda para a Europa, a mecanização da mão de obra nas indústrias, foi fazendo com que o desemprego aumentasse nos Estados Unidos e uma crise começasse a se instaurar. Uma crise que explodiu no ano de 1929, que foi justamente o ano da quebra da Bolsa de Nova York. Vamos lá na página 22. Nessa situação, formou-se uma espécie de círculo vicioso. As pessoas consumiam menos, as vendas diminuíam, a indústria desacelerava e mais trabalhadores perdiam seus empregos. Era o período da Grande Depressão. Como seus lucros ficavam cada vez menores, muitos empresários começaram a especular no mercado de ações, ou seja, a valorizar artificialmente o preço das cotas de participação nas empresas, colocadas para negociação na Bolsa de Valores. Investidores mais atentos perceberam a manobra e começaram a se desfazer das próprias ações, temendo que elas perdessem o valor. A notícia ecoou rapidamente no mercado financeiro de Wall Street, em Nova York, o coração da economia capitalista, e muitos começaram a se desfazer de seus títulos.
Quanto mais aplicadores vendiam suas ações, mais elas se desvalorizavam, até que em 24 de outubro de 1929, milhões delas perderam completamente o valor, acarretando na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. A economia estadunidense mergulhou em profunda crise e grande parte da população conheceu a pobreza e a fome. Começava então a Grande Depressão, um momento de maior crise econômica da história dos Estados Unidos. A crise de 1929 vai mergulhar os Estados Unidos, e não só os Estados Unidos, mas praticamente todos os países que tinham negócios com os Estados Unidos, em uma grande depressão, né, numa depressão econômica, que vai gerar milhões de desempregados. Ali na página 23, a gente tem algumas imagens, eu tenho outras imagens que eu vou colocar na tela para vocês. A quebra da Bolsa de Nova York, que foi manchete no mundo todo, gerando milhões de desempregados. Na página 23, a gente tem mais detalhes sobre essa recessão econômica. E aí na página 24 eu já deixo para vocês essa missãozinha que a gente vai desenvolver na nossa próxima aula online, tá? Vamos atentar para a diferença entre aula online e videoaula, beleza? Essa que vocês estão vendo é videoaula. Na nossa aula online, a gente vai trabalhar a página 24. Vocês vão responder, depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês vão parar com calma, ler e responder a página 24, que é a questão 1, 2 e o simulando. E no nosso momento semanal, no próximo momento semanal, a gente vai responder juntos. Eu vou corrigir, eu vou ver o que vocês responderam e a gente vai poder ter uma ideia se todo mundo está ok nesse assunto aqui. Passando para a página 25, né, a gente vai falar sobre o New Deal, que é justamente a alternativa que os Estados Unidos achou para enfrentar essa crise econômica, enfrentar esse problema financeiro que os Estados Unidos passava naquele momento. Então, na página 25, a gente vai ler um pouquinho. O New Deal supera a Grande Depressão. Lembrando que o New Deal significa o novo acordo. Vou colocar uma imagem aqui para vocês. New Deal é um novo acordo. Os efeitos da Grande Depressão e da quebra da Bolsa de Valores de Nova York para a população dos Estados Unidos foram devastadores. A partir de 1933, porém, a difícil situação do país começou a ser superada, com a eleição do democrata Franklin Delano Roosevelt. Seu governo colocou em prática o New Deal, um plano de reformas econômicas para a recuperação do país. Nos Estados Unidos, tradicionalmente, o governo federal deixava a maior parte das atividades produtivas para a iniciativa privada, uma atitude de governo tipicamente liberal, que seguia fielmente os princípios da livre concorrência. Entretanto, a grande crise de 1929 e a consequente pobreza que se estendeu por todo o país mostrou a fragilidade desse sistema, razão pela qual as propostas do novo presidente reservavam ao Estado o papel principal na condução econômica do país, ou seja, eram fortemente intervencionistas. Basicamente, o New Deal vai ser um novo acordo econômico que vai priorizar a participação do Estado. O governo estadunidense deveria intervir na economia do país, buscando superar a crise. Então, dinheiro vai ser aplicado em obras estatais, como construção de ferrovias, de pontes, de prédios, justamente para gerar empregos e fazer com que diminuísse aquele número absurdo de desempregados que havia naquele momento, na década de 1930, nos Estados Unidos. Então, o governo, que era um governo extremamente liberal, vai se tornar um governo muito mais intervencionista. Ele vai intervir na economia do país,
buscando solucionar aquela crise econômica que o país atravessava. Na página 26, vamos falar um pouquinho mais ainda sobre as novas estratégias. Além das medidas governamentais para reerguer a economia do país, a estrutura empresarial dos Estados Unidos passou por profundas mudanças, que iriam se estender posteriormente para outros países, alterando o funcionamento do sistema capitalista no geral. Estamos nos referindo à criação de grandes empresas que se formaram por meio da compra de firmas menores, que atravessavam dificuldades, não importando a que ramos de atividades estivessem ligadas. Essas empresas gigantescas passaram a ser administradas por grupos de profissionais voltados para a manutenção do lucro, da estabilidade de todo o grupo e da independência financeira. Então, novas estratégias precisavam ser boladas para que o país conseguisse vencer essa crise. Realmente ele vai vencer, mas as marcas serão profundas deixadas na sociedade, não só dos Estados Unidos, mas da Europa, como vai ser a continuidade no nosso próximo vídeo, que o surgimento dos regimes totalitários, o fascismo e o nazismo vão ter relação direta com a crise de 29. Então, galera, espero que todo mundo tenha compreendido e eu encontro vocês na nossa aula online, beleza? Grande abraço!